Olá, somos o Grupo 1, composto pelos integrantes Edilson Moraes, Thiago da Silva e Francisco Mendes. Estamos aqui para apresentar o tema Engenharia de Software. A base teórica da nossa apresentação será o livro Ian Somerville, dito cujo Engenharia de Software. Este livro é considerado uma obra referência no assunto e aborda aspectos importantes como o planejamento, a análise e o desenvolvimento de software, claro. Durante a apresentação, abordaremos esses temas de forma clara e objetiva, para que possamos compreender a importância da engenharia de software, bem como ela pode ser aplicada no desenvolvimento de software de qualidade. Estamos animados para compartilhar nosso conhecimento com vocês. Bom, agora falando um pouco mais sobre o que é engenharia de software. Bom, vamos abordar dois temas. O primeiro, o que é engenharia de software em si? A engenharia de software é uma disciplina que visa desenvolver métodos e processos para produzir software de forma controlada, confiável e eficiente. Seus objetivos incluem garantir a qualidade do software produzido, otimizar o processo de desenvolvimento e tornar o software mais fácil de ser mantido e evoluído, é claro. O segundo ponto é, o desenvolvimento de software de qualidade é uma ferramenta muito importante para garantir seus termos. Ela permite que as equipes de desenvolvimento definam processos claros e padronizados para produzir softwares, o que resulta em um software mais robusto, confiável e escalável. Além disso, a engenharia de software também ajuda a identificar e resolver problemas de uma forma mais precoce, reduzindo o tempo e os custos de desenvolvimento. Em resumo, a engenharia de software ela é uma abordagem sistemática, disciplinada para o desenvolvimento de software que visa produzir um software de qualidade e tornar o processo de desenvolvimento mais eficiente. Bom, ao final de cada tópico irá aparecer um mapa mental. A nossa intenção principal é fixar o assunto tratado de forma resumida e eficiente, além de também trazer curiosidades sobre o assunto abordado. Todos os mapas mentais serão subdivididos em 4 seções, cada um autoexplicativo e ilustrativo, simples e prático. Espero que gostem das curiosidades que estão por vir. Neste primeiro mapa mental, tem-se os assuntos que foram abordados até agora, como é o exemplo do livro de referência de Somerville. Os objetivos que a engenharia de software visa desenvolver, assim como suas garantias e seus principais objetivos. Falando sobre a importância do planejamento de software, a gente tem que entender que antes de começar o desenvolvimento de um software, é importante realizar o planejamento detalhado e cuidadoso. O planejamento de software é o processo de definir o escopo do projeto, identificar os requisitos e estabelecer um cronograma para o desenvolvimento. O planejamento do software é muito crucial porque permite que o projeto seja realizado de forma mais eficiente e eficaz. Ele ajuda a identificar possíveis problemas, desafios de maneira antecipada, o que permite solucioná-los antes que sejam encontrados durante o desenvolvimento. Além disso, o planejamento do software garante que o projeto seja concluído dentro do prazo e do orçamento estabelecido. E falando quais são as partes que envolvem o planejamento do software. O planejamento do software é envolvido sobre 3 partes principais, que é a definição do escopo, definição dos requisitos e definição do cronograma. Falando sobre a definição do escopo, nesta etapa são estabelecidos os projetos e a finalidade do projeto de software, bem como as funcionalidades e as características que o software deve ter. Na outra parte, que são as definições dos requisitos, já são identificados os requisitos funcionais e não funcionais do software, ou seja, aquilo que o software precisa fazer e as características que precisa ter. Na outra parte, que é dentro da definição do cronograma, é estabelecido um prazo para o desenvolvimento do software, bem como o cronograma das atividades e a data prevista para a conclusão do projeto. De maneira geral, o planejamento do software é uma das partes mais importantes e fundamentais do desenvolvimento do software. Ele garante a qualidade do software e sua conclusão dentro do prazo estabelecido. Partindo da ideia geral de desenvolvimento de software, foi um termo criado lá na década de 1960, numa tentativa de contornar a crise do software. Mas o que foi a crise do software? Foi um período em que começaram a aparecer grandes dificuldades no desenvolvimento do software, meio a uma demanda que aumentava, assim como a complexidade dos problemas a serem resolvidos. E aí a gente pode citar algumas causas, que eram a má qualidade das linguagens,
as metodologias, ferramentas de desenvolvimento utilizadas, complexidade dos sistemas e dificuldades de formalização. Ou seja, não existia um padrão a ser seguido à época para garantir que o desenvolvimento de software fosse feito da maneira mais limpa e razoável possível. Aí, a partir disso, o desenvolvimento de software começou a adotar práticas para garantir um modelo mais sistemático, controlado e de qualidade muito mais alta no desenvolvimento de sistemas de software mais complexos. A partir disso, a gente pode citar o planejamento de software. Como sabemos, ele é importante para garantir que o projeto seja entregue com sucesso dentro do prazo e orçamento estabelecidos. E tem que atender às expectativas dos stakeholders. Mas quem são os stakeholders? Eles são grupos de pessoas ou organizações que podem ter algum tipo de interesse pelas ações de uma determinada empresa. Ou seja, é importante que esta empresa adote as melhores práticas possíveis no desenvolvimento de seu software para que ela consiga atender e atrair esses investimentos. E aí a gente pode citar a componentização, que inclui a definição de objetivos, requisitos, escopo, orçamento, recursos, prazos e riscos. A análise de requisitos, ela também é uma parte muito importante da engenharia de software. De maneira geral, ela permite entender as necessidades e expectativas dos usuários e definir os requisitos funcionais e não funcionais do software. A análise de requisitos é importante porque garante que o software seja desenvolvido de acordo com a necessidade e a expectativa de cada usuário. Além disso, a análise de requisitos vai permitir identificar problemas e desafios de maneira antecipada, que permite solucioná-los antes que sejam encontrados durante o desenvolvimento. E isso pode acarretar grandes problemas para o decorrer das atividades desse desenvolvimento. Existem etapas que envolvem a análise de requisitos. E aqui a gente pode citar o entendimento das necessidades do usuário, definição dos requisitos funcionais e não funcionais e definição das interfaces de usuário. Entendimento da necessidade do usuário, nesta etapa é realizada uma investigação sobre as necessidades e expectativas dos usuários em relação ao software. Com respeito à definição dos requisitos funcionais e não funcionais, nesta etapa ocorre a identificação de requisitos funcionais e não funcionais, ou seja, aquilo que o software precisa fazer e as características que ele precisa ter. Na definição das interfaces de usuários, são definidas as interfaces dos usuários, ou seja, a forma como o usuário interage com o software. Em resumo geral, a análise de requisitos é uma parte importantíssima do processo de desenvolvimento de software, porque ela permite entender as necessidades e expectativas de cada usuário e definir os requisitos funcionais e não funcionais do software, garantindo que o software seja desenvolvido de acordo com as necessidades dos usuários. Dentro do escopo de análise de requisitos ou engenharia de requisitos, podemos partir do conceito geral de que ela é responsável por coletar dados indispensáveis, necessários, exigências de que o usuário necessite para solucionar um problema e alcançar seus objetivos. Dentro da análise de requisitos, nós podemos perceber que existem os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio. Os requisitos funcionais, de maneira geral, definem-se pela necessidade, ou seja, são uma função ao qual o sistema vai ter. Ou seja, um requisito funcional é uma parte do sistema. E aqui a gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, cadastro de usuário, login, geolocalização, buscas por listas, emissão de relatórios, enfim. Estes são exemplos de requisitos funcionais dentro de uma aplicação ou projeto. Os requisitos não funcionais são requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade e tecnologias envolvidas. E por fim, as regras de negócio, que são limites impostos a operações de formas que elas sigam corretamente em direção às políticas e aos objetivos da instituição.
De maneira geral, as regras de negócio devem ter apenas uma função: ser indivisíveis e simples, ser complexas com início, meio e fim. Agora eu vou falar um pouco sobre a elaboração do projeto de software. Primeiro, é importante destacar a importância da elaboração do projeto de software. A elaboração é crucial para o sucesso do projeto, porque ela permite que equipes de desenvolvimento definam de forma clara e detalhada o que o software deverá fazer e como ele será desenvolvido. Além disso, a elaboração do projeto também ajuda a identificar possíveis problemas e dificuldades antes do início da produção do software, o que permite solucioná-los de forma mais eficiente e barata. Também é importante destacar quais são as partes envolvidas na elaboração do projeto. A elaboração envolve diversas etapas, como a criação de um modelo de software, definição da arquitetura do software e definição das interfaces de usuário. A criação do modelo de software também permite visualizar como o software será estruturado e como ele irá funcionar. A definição da arquitetura define como o software será organizado e quais tecnologias serão utilizadas. Por fim, a definição das interfaces de usuário permite que o software seja desenvolvido de forma a ser fácil e intuitivo para o usuário. Em resumo, a elaboração do projeto de software é uma etapa muito importante da engenharia de software, que permite definir de forma clara e detalhada o que o software deverá fazer e como será desenvolvido, garantindo sucesso para o projeto. Na conclusão da nossa apresentação sobre planejamento, análise e elaboração de software, é importante destacar a importância da engenharia de software para o sucesso do projeto. A engenharia de software é um processo sistemático que visa garantir a qualidade e a eficiência do software desenvolvido. Por meio da aplicação dos princípios da engenharia de software, é possível garantir que o software atenda às necessidades dos usuários e esteja em conformidade com os requisitos funcionais e não funcionais definidos. Além disso, o planejamento sistemático permite uma melhor gestão do projeto, permitindo a identificação e solução de possíveis problemas antes que eles venham a prejudicar o desenvolvimento do software. Por fim, é importante destacar que a engenharia de software é fundamental para garantir o sucesso do projeto de software, pois permite uma melhor gestão do projeto, garantindo a qualidade de software e a satisfação dos usuários. Por isso, é fundamental seguir um processo sistemático de planejamento, análise e elaboração do projeto. Agora eu vou falar um pouco mais a fundo sobre a elaboração do projeto de software. O projeto permite que as equipes de desenvolvimento definam de forma clara e detalhada o que o software deverá fazer e como ele será desenvolvido. Mas para isso, a gente precisa de algumas etapas, entre elas a criação de um modelo, a definição da estrutura do software e a definição das interfaces. Geralmente, as equipes começam pela criação ou pela escolha de um modelo de software a ser seguido. Mas o que é, afinal, um modelo de software? Ele é uma representação ou abstração de objetos e atividades envolvidas no processo de software. Os modelos também oferecem uma forma mais abrangente e fácil de representar o gerenciamento de processamento de software e o progresso do projeto. Entre os modelos, a gente tem o modelo sequencial, o cascata, o desenvolvimento interativo e incremental, prototipação, espiral, formal, ágil, etc. São vários modelos, inclusive alguns desses modelos também têm suas variações. Eu vou falar alguns, os mais famosos. O modelo cascata é um dos modelos mais antigos do mercado. Ele surgiu na década de 70 e é utilizado até hoje por várias empresas. As suas principais etapas são a análise e a definição de requisitos, o planejamento do projeto de desenvolvimento, a implementação das funcionalidades no código-fonte, a execução dos testes de segurança e o rastreamento de bugs. E também tem a integração da aplicação no ambiente de trabalho do usuário. O modelo cascata ele é o mais rígido do que as opções modernas. Ele exige que os gestores iniciem uma etapa após a atual ter sido completa,
né, que tem sido completada. E, além disso, o término de cada etapa envolve a criação de um documento que lista os resultados e deve ser aprovado pelos líderes do projeto. Em outras palavras, o modelo cascata tem um foco maior no planejamento de etapas e exige uma rigidez maior na hora de executar cada rotina. Dessa forma, os times terão objetivos claros, imutáveis e transparentes, né? Isso evita retrabalhos e mudanças inesperadas que possam comprometer os prazos atuais. Também tem o modelo incremental, que foi criado na década de 80. Ele tem um contato contínuo entre os responsáveis pelo projeto e o cliente. Desse modo, é possível maximizar a satisfação e evitar riscos. No modelo incremental, a empresa divide os requisitos e funcionalidades em módulos. Cada um deles é, então, avaliado e classificado com um nível de prioridades. Sendo assim, o time pode planejar etapas com foco nos módulos prioritários. No término de cada etapa, o cliente percebe uma amostra do software, ele recebe uma amostra do software com as funcionalidades já criadas. Isso permite que os recursos mais importantes sejam testados rapidamente no ambiente de produção. Ou seja, a empresa terá mais meios para coletar dados sobre o uso da aplicação e o que pode ser feito para otimizá-la. As chances de o cliente ter elevada satisfação também são maiores, afinal, ele pode entregar um feedback contínuo sobre os recursos e as suas expectativas. Portanto, a empresa pode criar um maior alinhamento com o usuário e as suas demandas. Temos também a prototipagem. Ela consiste na construção de um exemplar com os requisitos essenciais solicitados pelo cliente. No primeiro momento, não é exigido um conhecimento aprofundado dos tópicos, né? A ideia é que ele experimente na prática como o sistema ou parte dele funcionará. Então, após ter esse contato, é hora de esclarecer o que não foi bem interpretado, a fim de que os desenvolvedores consigam aprofundar alguns conceitos e entender um pouco mais sobre as reais necessidades do cliente. Depois que o primeiro feedback e outros novos requisitos são colhidos, o projeto é aprimorado e apresentado para a obtenção de novos feedbacks, até que a versão final seja alcançada. Temos também o modelo espiral. Esse modelo foi criado em 1988 e as fases são tratadas de um modo cíclico. Cada iteração ou a volta no ciclo, o usuário tem acesso a versões evolucionárias do software, né? Nesse modelo, há menos flexibilidade para lidar com possíveis falhas e bugs. E exatamente por isso, cada etapa demanda um maior planejamento, né? A empresa deve estar atenta para possíveis problemas, testando funcionalidades e avaliando eventuais incompatibilidades. Além disso, também é necessário manter o cliente vinculado a cada etapa, aplicando feedbacks e orientando futuras mudanças. Agora eu irei abordar um pouco sobre as metodologias mais utilizadas na atualidade, que são elas a metodologia ágil, o Scrum e o Kanban. A metodologia ágil ela é uma abordagem centrada nas necessidades do cliente, né? O foco é atender bem, usando como pilares frases curtas e dinâmicas de desenvolvimento. E, principalmente, a sua principal característica é a flexibilidade para lidar com mudanças no projeto, algo que não era tão comum em outros modelos, como o modelo cascata e o modelo espiral também. A metodologia ágil nasceu com o Manifesto Ágil, né, que ele foi um manifesto escrito em 2001 em Utah, por um grupo de programadores. O mantra é simples, né? O desenvolvimento incremental com foco no cliente facilita a coordenação e otimiza recursos. O movimento ágil, ele bebe da filosofia de que um software que funciona vale mais para o seu sucesso do que uma pilha de documentos muito bem escritos. E prever todas essas necessidades logo no início do projeto, de grande porte, não é uma tarefa fácil. Qualquer alteração na etapa de desenvolvimento implica em um custo bem alto em modelos não incrementais. Uma das principais características da metodologia ágil é diminuir a burocracia e ter a capacidade de mudar os planos, né, que significa ter mais flexibilidade. E também não se trata só de um método de desenvolvimento, ela virou uma cultura operacional
que torna o ambiente de trabalho mais rápido e eficaz. Mas também é importante ter em mente que o modelo ágil não é uma bala de prata para a resolução de todos os problemas. Pode haver uma certa resistência também durante a transição de um projeto incremental. Dentro do guarda-chuva do desenvolvimento ágil, surgiram diversas soluções que implementaram os conceitos de iterações contínuas nos projetos de software. O Scrum não é em si uma metodologia de desenvolvimento, mas um framework no qual pessoas buscam dividir e priorizar o backlog em problemas menos complexos para entregar produtos com um alto valor agregado e em prazos reduzidos. No final, cada empresa tem a liberdade de adaptar as diretrizes para a sua própria realidade, mas o processo define papéis profissionais e bastante distintos. O Product Owner, responsável por priorizar o desenvolvimento e garantir o entendimento nas necessidades dos clientes, né? Também tem um conceito de Scrum Master, que age como um facilitador para a equipe fazer melhorias no próprio processo. A equipe Scrum, geralmente, de até 9 desenvolvedores que se auto-organizam para atender as expectativas do Product Owner de maneira mais otimizada, conforme a habilidade de cada um. O trabalho do time passa por algumas etapas. A adição dos padrões do projeto ao Product Backlog, reuniões de planejamento para a seleção e divisão prioritárias em sprints, e a utilização do Sprint Backlog para rastrear o processo de tarefas, a aderência ao Daily Scrum, né, que geralmente são reuniões diárias para ver como é que está o projeto e analisar como vai ser o futuro do projeto, de discutir algumas melhorias e também o que foi feito até então. Há também o Kanban. O Kanban não é apenas uma prática para o desenvolvimento de software. Ele também é utilizado em outras áreas, mas ele é muito utilizado na TI. O Kanban, ele é basicamente um quadro bastante simples e funcional. Em uma tabela, organizam-se todas as etapas do desenvolvimento dispostas em colunas, da concepção à etapa de testes e release. São feitas distinções de atividades a fazer em desenvolvimento já entregues, bem como são estipuladas prioridades, né, que são refletidas na disposição das linhas de determinada coluna. Após a escolha de um modelo de software, vem a definição da arquitetura do software. A arquitetura do software, ela representa a estrutura ou as estruturas do sistema, que consiste em componentes de software, propriedades externamente visíveis dos componentes e os relacionamento entre eles. Então, eles precisam escolher uma maneira de como aquele software vai ser escrito, né? O foco aqui não no tempo que o software vai ser escrito, nem na documentação, mas como o software vai ser organizado, né? E como esse software vai ser escrito. Por fim, temos a escolha da interface de usuário. A interface de usuário é um espaço onde os usuários interagem com o site, né? Programa, aplicativo, etc. Isso pode incluir telas de exibição, mouse, teclado, e aparência também de uma área de trabalho. O design da interface do usuário ele deve ser o mais amigável possível para pessoas com deficiência, né? O objetivo é focar numa interface suave, intuitiva e visualmente agradável, e também fácil de usar. E todas essas etapas são muito importantes para a elaboração do projeto, porque elas garantem que o projeto seja entregue em tempo hábil, também que seja um código bem escrito e de fácil manutenção, além de ter uma interface de usuário amigável e fácil de usar. Fala aí, Times. E aí, galera? Não. Fala, galera. Como é que você fala aí? Fala, galerinha.
Só me mandou. Importância do planejamento de software. Antes, falando da análise de requisitos, é uma importância. Em resumo da nossa apresentação, é importante destacar a importância da engenharia de software para o projeto de sucesso. Falei errado. Projeto de sucesso do projeto. Na conclusão da nossa apresentação sobre